Olá, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Meu nome é Letícia, eu sou atriz e arte educadora e eu faço conteúdo aqui pro YouTube. E hoje a gente vai conversar sobre esse livro que foi um achado inusitado no shopping com meu namorado. E é isso aí, vamos embora pra resenha. Bom, gente, isso aqui, gente, eu paguei R$15 num stand, num shopping que eu fui com meu namorado. Eu falei, gente, livros, eu sou esse tipo de pessoa, livros por R$15, quero. Livro finíssimo, tá? Da editora Buzz. Não conhecia essa editora, tá? Muito bonitinha a capa, gostosa de manusear, um livro molinho, mas não é aquele mole que pode machucar o livro facilmente, sabe? Um livro de 140 páginas, tranquilíssimo de ler. Dá pra ler em 2, 3 dias ou um dia, caso você tenha essa paciência. Então, já fica a dica aí pra vocês lerem como leitura, a leitura rápida. A letra também ela é bem grande, ó. Não sei se vocês conseguem ver, ó, o tamanho da letra. Todo dividido em capítulos, o livro, bem interessante. Gente, por que eu tô trazendo a resenha desse livro especificamente pra vocês? Eu não conheci o autor e eu achei a história desse autor muito interessante. O autor se chama Ilko Minev, tá? Ele é um judeu búlgaro, só que ele mora no Brasil há mais de 40 anos. Então ele é búlgaro brasileiro já, então ele se considera um brasileiro nato, porque ele mora há tanto tempo no Brasil que ele se considera brasileiro, né? Ele nasceu em 1946, já tem ali seus mais de 70 anos. Segundo uma biografia que eu achei na internet, tá escrito que suas obras buscam redimensionar a importância de eventos históricos marcantes na vida do autor, transcendendo nacionalidades, mas sem perder a influência de suas raízes judaico-búlgaras e seu amor pelo Brasil, tá? Ele saiu da Bulgária, foi morar na Bélgica por um tempo, porque ele era dissidente político ali do comunismo vigente. Aí é lá que ele estuda economia, ele se torna escritor aos 66 anos, já na terceira idade, depois que ele tem ali uma carreira como empresário, enfim. O que tem de especial nesse livro? Eu achei esse livro muito interessante por diversas questões. Não é o livro mais bem escrito que eu já li, eu acho que ele tem alguns problemas ali de coerência interna, eu diria, talvez. Ele tem uns saltos temporais, assim, que me incomodaram um pouco. Mas eu acho que ele traz personagens muito interessantes e um pano de fundo muito interessante. Faz muito tempo que eu não leio um livro cuja história se passa no Brasil. E esse livro aqui é um deles. A história vai se passar no Brasil. Vou ler um pouquinho pra vocês da sinopse, que tá aqui, ó. No início dos anos 90, o búlgaro brasileiro Oleg Hazan, esse é o personagem principal, e sua esposa Alice partem para um programa turístico de final de semana na praia do lago Caracaranã, em Roraima, tá, gente? Gente, é uma história que se passa em Roraima. Muito legal. Na impossibilidade de dormir nas pousadas próximas ao lago, o casal vai até a cidade mais próxima, Normandia. Achei muito curioso, porque Normandia, até onde eu saiba, é uma região da França, do norte da França. Então, assim, Normandia, tem uma cidade que chama Normandia no Brasil, gente. Tem um porquê que é muito interessante que ele vai contar aqui no livro. Onde conhecem, Antônio Costa. Esse é um personagem muito importante da história, tá? Dono da fazenda Santa Virgínia, localizada às margens do rio Surumu. A partir deste início aparentemente despretensioso, o livro vai contar a história das famílias Costa e Hazan ao longo de 2 décadas. Então o livro, gente, ele vai acabar em meados de 2010, 2015, tá? Por aí. Então o livro começa nos anos 90 com esse passeio. A esposa do Oleg vai perder um filho, então por isso que eles estão indo fazer esse passeio, assim, pra desaparecer, né? Que, enfim, o casal está em luto. E aí eles vão pra uma pousada, acham aquela pousada meio Bates Motel, assim, alguém vai vir matar a gente, sabe? Então eles vão pra uma outra pousada, que é essa pousada do Antônio. E esse Antônio, ele vai formar uma amizade com esse cara, ele vai se envolver ali com algumas questões, tá? O pano de fundo é a batalha jurídica e policial, e é essa a parte interessante, eu acho, desse livro, da demarcação contínua da reserva indígena Raposa da Serra do Sol em Roraima e os violentos confrontos entre índios e colonos que ocorreram nesse período. Gente, o que eu acho interessante aqui nesse livro é assim, primeiro que o personagem principal é como se fosse um reflexo do autor, né? Ele é búlgaro brasileiro, então eu já achei interessantíssimo por aí. Porque o que nós sabemos da Bulgária? Gente, eu não sei nada da Bulgária. Alguém sabe alguma coisa desse país, gente? Que relação que a gente tem com a Bulgária? Sinceramente, eu não sei. O que eu sei da Bulgária é que é um país do leste europeu, eles falam uma língua totalmente diferente, eles têm um alfabeto deles, assim, mas é só. Que regime político tem na Bulgária? Que moeda que eles usam? Eles são participantes da União Europeia? Não são
enfim. E aí, só de... o que ele trouxe pra mim como experiência de literatura também foi todo esse imaginário dessa região do norte do país. Porque assim, gente, eu nunca fui pro norte. Eu tenho quase 30 anos de idade, eu nunca pisei no norte do país. Nunca, nunca, nunca. Nunca tive essa oportunidade. Eu quero ir um dia, tenho muita vontade de conhecer a Amazônia, Belém, tenho vontade de conhecer o Pará. Mas assim, isso aqui se passa no norte do país, se passa em Roraima. Então assim, é um mundo, é um imaginário do qual pouco a gente entra em contato. Então ele acendeu isso em mim na leitura e foi muitíssimo interessante. Outra questão muito boa, né, que eu acho que é importante que ele traz aqui é a questão indígena. Então, esse livro ele vai discutir muito quem são os donos das terras brasileiras, quem são os brasileiros, o que significa ser brasileiro. Então, isso mexe com a gente, tá? Porque o Antônio, ele vai ser esse filho de ex-colono. Então, a família dele, no século XIX, recebeu terras e ele vai ser desapropriado dessa terra. Assim como aconteceram com os indígenas em 1500. Então, assim, é como se ele estivesse sofrendo aquilo que os indígenas sofreram. Porque o que o governo determina? E aí esse livro mistura um pouco de ficção e realidade. Que aquelas terras pertencem aos indígenas. E que ninguém pode ir lá. Então ele vai embora, só que ele pensa, pô, essa terra é minha. A minha família tá há 1000 anos aqui. Então quem é o verdadeiro dono da terra? Sabe? Porque antes dos indígenas, ok, só tinha os indígenas. Mas aí depois que chegaram outras pessoas, essas pessoas também não pertencem ao Brasil. Então é uma discussão, assim, muito delicada, mas muito importante que ele traz nesse livro. Então, quando o Oleg conhece o Antônio, ele decide morar ali, né, naquela região. Eles não são daquela região, tá? Eles são de outra região. Então eles decidem morar ali perto do Antônio. Eles começam a dividir uma plantação de arroz. Então ele também começa a esse personagem também começa a se envolver com essas questões de demarcação de terras, né? É muito interessante como ele também traz essa questão da miscigenação brasileira, principalmente por parte da esposa dele. Na página 35 ele diz o seguinte: quando criança, no Seringal 4 Ases, Alice conheceu índios, só que a lembrança era muito vaga. A bem na verdade, a mãe adotiva dela, Maria Bonita, não escondia que descendia de uma tribo do rio Purus, só que ela nunca tinha morado com a tribo e nem falava a língua deles. Em Rondônia, eu também tinha encontrado índios que trabalhavam no garimpo, mas o contato sempre foi superficial. Logo em seguida, na página 36 até a 39, ele vai falar um pouquinho sobre essa questão da colonização daquela região, tá? Eu quero ler essa parte do livro, vai ser um pouco longo, mas eu acho importante ler essa parte aqui, porque eu acho que ele vai trazer um pouco dessa história da colonização brasileira, que é um assunto que pouco se toca, quando se toca, vira polêmica, abre aspas. Assim conhecemos um pouco da colonização do Vale do Rio Branco, história infame, deveras semelhantes à história da colonização da Amazônia. Ao longo dos últimos séculos, aquela fronteira da civilização com as terras novas sempre foi marcada pela inevitável falta de mão de obra, sempre associada e solucionada através de algum tipo de escravidão, seja de negros oriundos da África, seja dos facilmente localizados e capturados índios. Como os africanos vinham de muito longe e custavam muito caro, em Roraima tinha sobrado para os índios a árdua tarefa de servir aos intentos exploradores dos colonizadores. Havia uma gritante semelhança entre o desenvolvimento da Amazônia na época da borracha e a ocupação do lavrado roiramense, que por séculos fez parte do estado do Amazonas e somente em 1944 foi transformado em território federal. Não sabia disso, por exemplo, né? Isso demonstra o quanto a gente pouco sabe do Brasil. E o quanto pouco a gente fala sobre o Brasil nas escolas de fato. Continuando, no passado, por meio do comércio escravista comum na América Portuguesa, inúmeros grupos indígenas da bacia do Rio Branco tinham sido desarticulados e praticamente dizimados. Os colonizadores europeus trataram os índios como animais selvagens e sem alma. De acordo com os registros oficiais, a coroa portuguesa legalizou a escravidão dos índios somente em 1611 e a aboliu em 1775. Mas, na verdade, os maus-tratos duraram muito mais tempo. Durante todos esses anos, contra a sua vontade, eles eram transferidos para as comunidades, povoados e aldeamentos fundados em regiões distantes dos seus grupos de origem, donde nunca mais conseguiriam voltar para o convívio de suas tribos. Assim eram escravizados, manipulados e explorados pelos capitães de aldeia e pelos religiosos, que se apresentavam como seus salvadores. Diz a questão dos índios serem retratados como sem alma, isso é real, tá? Então, assim, havia real uma discussão. Isso está em carta, isso está escrito.
Descobrimos horrorizados que a colonização do Vale do Rio Branco tinha sido uma sequência de crueldades da pior espécie. Os nativos foram tratados como animais de trabalho e as mulheres ainda tinham o triste e obsceno destino de escravas sexuais. Nessas condições, apareceram naturalmente as revoltas sangrentas e os conflitos entre os índios e os não-índios. Das conversas com Roberto, Alice e eu soubemos das 3 grandes revoltas, sendo a última em 1798, seguida do massacre da Praia do Sangue, uma chacina que de tão grande tingiu de vermelho as águas do Rio Branco. Esta vergonhosa e covarde demonstração de força dada pelos portugueses, apelidada de Guerra Justa, teve consequências desastrosas. Os índios migraram em massa para a então Guiana Inglesa. Passaram-se anos para alguma atividade econômica retornar ao Vale do Rio Branco. No final do século XIX, no Baixo Rio Branco, perto do encontro com o majestoso Rio Negro, iniciou-se a exploração da borracha e da balata, extraídas em regime de semi-escravidão, principalmente pelos macuxis e wapixanas, que, embora em número menor, ainda se encontravam naquela região. Por volta de 1877, a seca do Nordeste provocou grande fluxo migratório para a Amazônia. A política oficial do governo brasileiro na época visava solucionar o problema da seca, enquanto incentivava o rápido povoamento dos vazios demográficos. Conhecendo os fatos da história, era sem dúvida mais fácil entender porque naqueles tempos muitos dos títulos de propriedade da terra e também os inúmeros casamentos de colonos com índias. A bem da verdade, logo que mudei para cá não era capaz de distinguir um índio do outro e pouco sabia sobre eles. Com o passar do tempo me interessei e fui pesquisar, perguntava para todo mundo que encontrava e parecia saber, e assim hoje tenho algum conhecimento das origens, dos hábitos e do passado deles. Calculo que atualmente, na área específica da Raposa Serra do Sol, vivem cerca de 19 mil índios de 5 etnias, a maioria deles macuxis, já bastante aculturados. Aculturados, ou seja, a cultura deles se misturou com a cultura branca, né? Basicamente isso, e outras culturas. Mas há também os ainda selvagens Ingaricó, da Serra do Sol, que mantêm contatos esporádicos com a FUNAI, com os militares e com os garimpeiros que passam por suas terras. E ainda há os Wapixanas, Patomonas e Taurepangues, todos eles com características distintas e grau de aculturamento diferente. Com Roberto, aprendemos que os indígenas da Bacia Amazônica são originários de 3 troncos étnicos que falam línguas distintas: Tupi, Aruac e Caribe. Na época dos embates pela descoberta da América, perseguidos pelos invasores europeus, os Taurempang e os Macuxis, hoje a tribo mais numerosa, fugiram do Caribe, seguindo a bacia do rio Orinoco. Em sangrentas guerras intertribais, eles expulsaram e dizimaram as outras tribos que encontraram pelo caminho, como os Wapixanas, que falam uma língua diferente de origem Aruac. Os Macuxis foram os primeiros a usar armas de fogo e ainda assim não tiveram dificuldade de vencer várias guerras contra as etnias que ousaram enfrentá-los. Só agora, conhecendo melhor a história, começamos a nos dar conta de que as feridas do passado ainda não tinham cicatrizado por completo e que, com o tempo, o sentimento de animosidade entre os colonos e índios iria voltar a se manifestar mais fortemente. Não bastasse, não faltavam insufladores que vinham de várias ONGs e de até alguns órgãos oficiais do governo federal. Por fim, também existiam demonstração de incompreensão e racismo da parte de alguns colonos, embora fosse comum que outros vivessem em paz e harmonia com as tribos que os cercavam. Tudo isso nos deixava preocupados, estávamos gostando muito da nossa nova vida. Era apenas previsível que, após alguns anos de convivência, que se podia dizer pacífica entre colonos e índios, o conflito para a demarcação final da reserva indígena Raposa do Sol iria ressurgir com força muito maior. Então a gente vai acompanhando a família, eles adotam uma criança, essa criança, depois que eles adotam, né, que foi dada por um indígena, tem um irmão que depois ele vai conhecer quando tiver maior, lá no final do livro, tá? Mas pro final do livro, quando eles já estão perdendo a batalha final, né, da questão da demarcação da terra e que o Antônio precisa sair das suas terras, sair da pousada que ele tem lá, tá dizendo o seguinte na página 89. 15 de abril de 2005, o presidente Lula assinou o decreto homologando a demarcação contínua. Em resposta, o governo do estado, muito contrariado, decretou luto oficial por uma semana e em seguida a Polícia Federal iniciou a operação Upatacom, de retirada dos não-índios da região. Não adiantou os fazendeiros mostrarem suas escrituras e registros de propriedade, nem alegar que os macuxis, originários do Caribe, são tão invasores quanto os colonos assentados naquelas terras pelo Império Brasileiro desde 1877. 4 gerações depois,
os incrédulos descendentes dos colonos se encontraram na iminência de serem expulsos das terras que em outros tempos o próprio Estado brasileiro tinha entregado aos seus avós. Nos meses e anos depois do decreto, não faltaram reações violentas, rodovias foram interditadas e pontos vitais para a comunicação na região foram destruídas em uma sucessão de atos de vandalismo dos dois lados. A frustração dos colonos, que pressentiam a derrota iminente, cresceu ainda mais com o anúncio das indenizações que o governo prometia pagar. Os valores não correspondiam nem de perto com os preços do mercado das propriedades que seriam desapropriados. A situação ficou tão tensa que o confronto direto parecia inevitável. Arrozeiros e colonos abertamente ameaçaram resistir. O próprio Antônio Costa um dia me surpreendeu e me mostrou o verdadeiro arsenal de armas pesadas e munição. Então, assim, as famílias que lá estavam também não queriam sair, né? Uma coisa legal que ele comenta aqui também é sobre a situação dos garimpos. Por que os garimpos persistem? Por que esse tipo de economia persiste, sendo que é possível? Ele abre um debate sobre economia, porque ele é economista, enfim. Por que não se abre, por que não se desenvolvem, por que não se incentivam outros tipos de economia na região amazônica, né? Ele fala um pouco sobre a questão da fiscalização, o que eu não acredito, né? Eu não acredito em fiscalização, gente. Então, assim, eu não acredito muito em fiscalização. No mundo ideal, se houvesse fiscalização, porque qual que é a argumentação dele? De que deve se proteger a Amazônia. Claro, deve se proteger a Amazônia, todo mundo concorda com isso, acredito em mim. Se você não concorda, você já morreu por dentro. Só que ao mesmo tempo, com o garimpo já é esse caos. Imagine se fizéssemos mais coisas. Ao mesmo tempo, ele vai comentar aqui que a região, né, onde era a pousada e algumas regiões da Amazônia, do norte, são completamente não desenvolvidas, no sentido de que não tem economia nenhuma ali, circulando naquelas regiões. E ao mesmo tempo, é uma contradição, é um paradoxo que ele nos apresenta. Disse que tem que proteger a Amazônia, mas ao mesmo tempo você deixa as pessoas passando fome. Então o que se faz? Não tem economia nenhuma, não tem nada para mover o dinheiro naquela região. Enfim, e aí o garimpo toma conta de tudo, que é uma péssima economia também. E enfim, fica esse caos na região. Bom, gente, eu vou parar por aqui. Fica o convite para vocês lerem esse livro. Se vocês conhecem outras obras desse autor e quiserem me recomendar nos comentários, fiquem à vontade, porque fiquei curiosa de ler outras obras dele. Eu vi aqui que ele tem muitas outras obras publicadas, então eu tô curiosa mesmo de conhecer. Então é isso, um beijo, até a próxima. Fica o convite para você se inscrever, curtir, comentar, compartilhar e deixar o seu Pix, caso você queira ajudar esse canal de outra forma. Um beijo e até mais.